João Luiz, de que forma um antibiótico age no nosso organismo? Os antibióticos, eles têm basicamente duas grandes maneiras de agir no nosso organismo. Ou eles vão eliminar as bactérias patogênicas, aquelas que estão nos causando doença, ou ela, matando essas bactérias, ou vai impedir a reprodução delas. Então, elas não conseguem crescer e se desenvolver. Né? Para eles fazer isso, ele pode agir direto na célula bacteriana, né, em cima da célula, e ele pode entrar nessa célula, impedir que produza lá proteínas e tudo mais, mas caracteristicamente são essas duas grandes ações. Ou ele vai eliminar no sentido de matar essa bactéria, ou ele vai impedir que essa bactéria se desenvolva, se reproduza e tenha mais delas. Qual é a importância de fazer o tratamento completo prescrito pelo médico? A importância de fazer o tratamento completo é que quando a gente toma um antibiótico, ele vai, entre aspas, matando gradualmente as bactérias. Então, vamos imaginar assim, né? A pessoa está lá com uma cistite, uma infecção urinária. Então, lá vai ter bactérias que são mais fortes e bactérias que são mais fracas. Normal ali, né? Umas são mais resistentes, outras menos. Então, daí vai o médico prescreve, por exemplo, por 7 dias. Então, o que vai acontecer? Vamos ter o primeiro, o segundo, o terceiro dia, o antibiótico vai matando essas bactérias que são mais frágeis, mais fracas. E à medida que eu vou tendo ali o quarto, quinto, sexto dia, ela vai eliminando essas bactérias, mas as bactérias que são mais fortes. Então, o problema de não tomar adequadamente é que a gente acaba deixando essas mais fortes sobreviverem. Por isso, a necessidade de tomar pelo tempo devido. Se forem 5 dias, são 5 dias. Se forem 7, 7. Se for 21, 21. Então, depende de cada grupo dos antibióticos. Existem tempos determinados, mas é importante fazer o tratamento inteiro para evitar de que essas bactérias que são um pouco mais fortes consigam sobreviver e, de repente, ali mais para frente, dar uma outra infecção. O antibiótico pode ser tomado em quais circunstâncias? Tem alguma contraindicação? Existem algumas contraindicações dependendo da classe dos antibióticos, né? Por exemplo, existe uma classe que a gente chama das penicilinas. Essas penicilinas, elas são reconhecidas como alguns antibióticos que dão alergia muito facilmente. Então, por exemplo, se a pessoa já tomou quando era pequena ou em algum momento da vida e deu alergia, ela está contraindicada para essa pessoa, porque essa alergia pode vir mais forte nessa segunda, terceira vez que vai tomar um antibiótico. Então, a alergia é um complicador. Outros casos, pessoas, por exemplo, que têm algum problema intestinal. Então, aí já não pode tomar alguns antibióticos, porque isso pode agravar o problema dela. Então, isso depende de cada doença, de cada indivíduo e de cada grupo desses antibióticos. Porque quando a gente fala de antibiótico, a gente está falando de vários grupos dentro de uma mesma classe de medicamentos. Então, por isso que, às vezes, o médico vai te dizer, olha, esse aqui você não pode tomar, mas você pode tomar esse outro, que é um pouco diferente, mas vai ser mais seguro para você. Algumas bactérias são mais resistentes aos antibióticos. Pode citar alguns ambientes em que elas se tornam mais resistentes? Existe, né? Hoje a gente tem, infelizmente, uma gama de resistência bacteriana. Então, existem algumas que são resistentes e algumas, inclusive, que são resistentes a praticamente todos os antibióticos que a gente tem hoje. É mais comum a gente encontrar essas bactérias resistentes no ambiente hospitalar. Por exemplo, um grupo chamado de KPC. Esse grupo chamado de KPC é um grupo de bactérias que são resistentes a grande parte dos antibióticos. E essas bactérias estão presentes até no ambiente hospitalar, só que o grande problema é quando ela está no indivíduo. Então, esse indivíduo, às vezes, precisa de uma cirurgia ou foi internado por algum outro motivo e acaba se contaminando lá. Existe uma outra bactéria, né, também ali que a gente chama de pseudomonas aeruginosas. É um grupo, né, uma bactéria que ela faz o quê? Ela também é resistente. Essa, por exemplo, a gente tem tanto no ambiente hospitalar como no ambiente normal, do dia a dia. Só que no nosso ambiente, por exemplo, posso ter ela de repente na minha casa? Posso, mas ela não vai causar problema algum. Mas aqui está, dentro da unidade hospitalar, que tem lá uma resistência a antibióticos, essa sim pode causar um problema. Um outro exemplo é uma bactéria chamada MRSA, que a gente chama de MRSA.
né, que é um Staphylococcus. O Staphylococcus é uma bactéria comum na gente, né? A gente tem ela no nosso organismo, na nossa pele, no nosso nariz, ela está ali, presente sem qualquer problema. No entanto, quando é esse grupo de bactérias ou essa bactéria tem resistência a um grupo de antibióticos, que daí a gente chama esse de MRSA, aí sim é um problema, né? Porque ela pode, inclusive, infectar áreas do nosso organismo e daí sim levar a doenças graves no sentido de não ter tratamento adequado ou o tratamento ser muito danoso à pessoa. É naquela onde que eu tenho que usar, por exemplo, antibióticos extremamente fortes para tentar fazer a eliminação dessa bactéria. O antibiótico pode contaminar a água? E isso traz algum risco para o meio ambiente? Existe e pode contaminar sim. E não é só uma contaminação pequena, né? Nós temos em alguns locais onde essa contaminação é grande, mas principalmente devido ao descarte incorreto. Então é aquele medicamento, por exemplo, antibiótico que venceu, né? De repente sobrou um pouquinho ali de um tratamento e venceu, ou sobrou e eu quero descartar. E a pessoa muitas vezes acaba descartando incorretamente, por exemplo, acaba jogando no vaso sanitário, acaba colocando no lixo comum, até mesmo no lixo reciclável. E esse esgoto ou esse lixo, muitas vezes esse medicamento vai chegar até as nossas águas. Principalmente, vale a pena a gente pensar que quando a gente está falando em tratamento de esgoto, nós estamos falando um tratamento microbiológico. Então, elimina contaminantes como bactérias, mas não esse contaminante químico. Então, de repente, ele pode chegar lá numa água, ele pode, inclusive, chegar nas nossas torneiras e a gente vai ingerir. E esse é o grande problema. Porque, imagine ali, ele vai estar em pequeníssima quantidade, quase que indetectável. Mas, de repente, eu sou um idoso, né? Já tomo lá 5, 6, 10 medicamentos diferentes e ainda vou tomar mais esse junto que está na água. Entende? Então, esse é o grande problema, né? Também em termos ambientais. Né, aquela planta que está lá pode ter esse antibiótico lá nessa planta, o animal pode sim, que vai ingerir essa planta, pode comer esse antibiótico e muitas vezes também ter lesões ou até mesmo levar à morte desse animal. Só que o grande problema aqui seria o problema para nós, seres humanos, nesse sentido de interação que a gente não conhece muito bem, e também para os animais no sentido de ecossistema, né? O peixe, por exemplo, que está vivendo lá na água, será que ele vai conseguir se reproduzir normalmente? Será que ele vai conseguir crescer normalmente? Ou será que, de repente, ele pode ter algum problema e que talvez, até a gente comendo a carne desse animal, desse peixe, isso pode vir para a gente? São perguntas que a gente não tem uma resposta clara, mas a gente sabe sim que o descarte incorreto pode chegar na água e gerar tanto problema para nós quanto para o ambiente como um todo. Como deve ser feito o descarte correto do antibiótico para que não prejudique o meio ambiente? A melhor forma da gente fazer esse descarte hoje é levar para a farmácia. Então, nem todas as farmácias, mas a maioria das farmácias tem um local específico para a gente fazer esse descarte. A gente chama isso de logística reversa. Então, é onde a gente vai na farmácia, leva esses, não somente o antibiótico, mas qualquer medicamento que a gente não use mais ou esteja vencido, e faz esse descarte adequado. Em algumas regiões do país, existe, por exemplo, os lixos tóxicos, que são aqueles lixos que não só de remédios, mas, por exemplo, de lâmpadas, de baterias, de celulares e afins, que existem alguns locais específicos. Aqui em Curitiba, a gente tem, né, um ônibus que recolhe esse material e que, dependendo do dia do mês, ele vai estar em terminais diferentes. Então, a gente pode ir até ver a lista e até esse terminal e fazer o descarte adequado. O importante é descartar adequadamente, seja na farmácia, seja nesses locais de lixo tóxico, e não descartar, seja no vaso sanitário, seja no lixo comum, porque ele não é um lixo comum, ele não é um lixo reciclável, ele não é um descarte que possa e deva ser colocado, por exemplo, no vaso sanitário. Ele some das nossas vistas, né? A hora que a gente, por exemplo, vai lá e dá descarga. Mas ele pode voltar aí lá mais para frente como a água que a gente bebe. Então, são cuidados que a gente tem que ter para fazer o descarte correto.
Agora, uma dúvida muito comum: o antibiótico genérico, ele tem a mesma eficácia do patenteado? Sim, sim, ele tem exatamente a mesma eficácia, porque qual é a diferença, né? Quando a gente fala desse patenteado, a gente chama de medicamento de referência. Foi a primeira vez que ele surgiu, onde a indústria que o inventou fez todos os testes ali. Eu digo que é como uma receita de bolo, né? Ele aprimorou, ele fez o bolo, mas aquele bolo é único dele. Aí tem o período de patente e depois, né, vem lá o genérico. O que é esse genérico? É a indústria, e muitas vezes é produzido pela mesma indústria, que vai lá e pega essa receita do bolo, né, e vai fazer igual a que ele fez. Né? Pode mudar um pouquinho o tempo de forno, por exemplo, pode mudar um pouquinho, né, o jeito que fica o bolo, dependendo da forma, mas ele vai ser exatamente o mesmo bolo, ou seja, ele vai ser exatamente o mesmo medicamento. O que muda ali é, de repente, a cápsula ela é mais arredondada, às vezes no patenteado, lá no de referência, ela tem uma coloração, por exemplo, mais avermelhada, no de genérico ele pode ter uma coloração mais arroseada, então pode mudar essas características. Mas o princípio ativo, o componente que está ali dentro e que faz o efeito, é exatamente igual e exatamente nas mesmas quantidades. Então a eficácia, se tomado adequadamente, de acordo com a prescrição, ele tende a ser a mesma. Quais os riscos de ingerir bebida alcoólica durante o uso de antibiótico? Aqui a gente tem dois grandes problemas, né? O risco de ingerir em conjunto, ou seja, eu tomei o antibiótico, tô aqui com ele, vou tomar e já tomei a bebida alcoólica junto. E o segundo é o risco de tomar, independente, sei lá, tomei pela manhã o antibiótico e na metade do dia, no comecinho da tarde, vou lá beber alguma bebida alcoólica. O problema maior aqui é eu não ter adequadamente o efeito do antibiótico, né? Como às vezes a gente ouve falar, vai cortar o efeito. Pode cortar o efeito, principalmente quando é ingerido junto. Ah, mas e quando é ingerido depois de um tempo? Pode cortar o efeito? Ele pode reduzir o efeito, isso é verdade, mas o principal problema aqui é conseguir potencializar efeitos adversos, efeitos colaterais. Por exemplo, às vezes um antibiótico lá, um determinado antibiótico foi prescrito, ele pode gerar algum probleminha hepático. Pequeno, praticamente imperceptível. Daí vai lá o indivíduo e toma o álcool. Esse álcool pode gerar também um problema hepático, às vezes pequeno, sem problema nenhum. Mas se você soma um problema pequeno com mais um problema pequeno, ele fica maior. Ou seja, a toxicidade pode aumentar. Então, esse é o grande problema de se ingerir ou com qualquer medicamento, mas principalmente com antibiótico, esse álcool. Então, o ideal é, estou fazendo o tratamento durante aquele período, seja 5, 7, 21 dias, seja o quão for prescrito, evitar tomar qualquer bebida alcoólica para evitar uma potencialização, um problema maior relativo ao efeito adverso, né, a reação, o efeito colateral, a reação adversa desse antibiótico no organismo da pessoa. O uso frequente dos antibióticos traz algumas consequências. Quais são? O principal risco do uso frequente do antibiótico é a resistência bacteriana, né? Então, a gente faz seleção bacteriana. Então, além daquela história de ter que tomar o tempo certo, porque a gente vai estar, se não tomar, selecionando as mais fortes, nós ainda corremos o risco desses antibióticos eliminarem as nossas bactérias, que são bactérias boas. Então, a gente tem lá nossas bactérias na pele, a gente tem lá nossas bactérias no intestino, e elas são bactérias boas para o nosso organismo. Então, elas estão lá para nos ajudar. Mas tem antibiótico que não sabe diferenciar quem é bom e quem é ruim, acaba ajudando nessa eliminação. A hora que a gente toma constantemente o antibiótico, essas bactérias boas sofrem. E o que acontece quando a gente elimina essas bactérias boas? A gente abre brecha para bactérias patogênicas, essas ruins, colonizarem aquele local. Então, esse é o grande problema também, além dos efeitos colaterais, além de possíveis alergias, mas esse é o grande problema da gente tomar frequentemente antibiótico, porque a gente pode estar mexendo na nossa microbiota, no que a gente fala na nossa flora, né? Então, a gente pode estar mexendo nessas bactérias do bem e abrindo brechas para que essas bactérias ruins, que até mesmo estão no ambiente, possam ocupar o lugar dessas boas e daí gerar infecções, né, problemas relacionados a essas infecções maiores. Então, esse é o grande problema do uso recorrente, né, de antibióticos.
Falamos agora com João Luiz Coelho Ribas, ele é coordenador do curso de farmácia da Faculdade Positivo. Professor, muito obrigado pela sua participação conosco no Por Mais Saúde.